CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você. Polícia investiga incêndio em 4 ônibus na noite de ontem em Fortaleza. O caso está sendo acompanhado por 2 delegacias especializadas. Muita farmácia, são 727 em Fortaleza, mais do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A população precisa ficar de olho. Durante o tempo em que a farmácia funcionar, deve haver um farmacêutico dentro do local. Inflação da Copa. Acredite, estão pedindo R$15 mil de aluguel em casas perto da Arena Castelão. O valor é 10 vezes maior do que o aluguel em períodos normais. Futebol, Fortaleza segue invicto no Campeonato Cearense. Boa noite. 2 delegacias estão investigando os ataques a ônibus e a sede da Secretaria de Justiça neste fim de semana em Fortaleza. Os casos podem ter ligação com a morte de 2 presos. Um deles era acusado de tráfico de drogas. As mortes dos presos Henrique de Souza Monteiro, de 29 anos, e José Edson de Souza Vieira, de 23, vão ser investigadas pela Divisão de Homicídios no bairro de Fátima. Eles morreram ontem dentro de unidades prisionais de responsabilidade da Secretaria de Justiça. A polícia também está fazendo uma outra investigação, se as mortes dos detentos têm alguma relação com os ataques aos ônibus registrados ontem em Fortaleza. Por enquanto não existe uma resposta, mas para isso o caso está sendo acompanhado por 2 delegacias especializadas. Da roubos e furtos e a Delegacia de Homicídios, para que de forma conjunta façam as investigações necessárias para que a gente saiba até que ponto a morte dos detentos teve vinculação com o fato dos incêndios causados nos ônibus ou então se foram ações distintas. Foram 4 ataques. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o Sindônibus, o primeiro foi às 10h20 da noite no Conjunto Ceará. 10 minutos depois, outro ataque também no Conjunto Ceará. Nesses 2 primeiros, os veículos foram parcialmente queimados. Nesta mesma hora, bandidos dispararam vários tiros contra a sede da Secretaria de Justiça. Às 10h40, o terceiro ataque a ônibus foi registrado. Foi no Jardim América. Essas imagens, feitas por um telespectador, mostram o ônibus em chamas. Segundo testemunhas, 2 homens encapuzados, um deles armado, obrigaram o motorista a descer e atearam fogo no veículo. Não havia passageiros. O 4º e último ataque foi no Siqueira entre 11h30 e meia-noite. 2 homens suspeitos foram presos. A gente já identificou as pessoas realmente e existem outras pessoas que são ligadas a ela. Daí porque a gente precisa, com muita calma, com muita cautela e responsabilidade, fazer uma investigação que nos leve realmente aos autores do delito, não apenas os materiais, mas também os intelectuais. Sobre a morte dos presos, a Secretaria de Justiça informou que Henrique Monteiro recebia ameaças de morte e aguardava transferência para uma penitenciária federal. O número de farmácias em Fortaleza é mais que o dobro do recomendado pela Organização de Saúde. Veja o que isso provocou no atendimento com Alana Araújo. Quem nunca comprou remédio sem receita e sem orientação de um farmacêutico? Mesmo errada, essa é uma prática comum. Um balconista eu acho que é errado, né? Porque eu acho que eles não têm tanto conhecimento quanto o farmacêutico, né? O ideal é que o farmacêutico dê essa orientação. E mesmo assim, você já pediu a um balconista? Já. Por lei, o único profissional que pode passar informações sobre medicamentos dentro da farmácia é o farmacêutico. Mas a quantidade desses estabelecimentos na capital dificulta a fiscalização. São mais de 720 farmácias só em Fortaleza, mais que o dobro do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é uma para cada 10 mil habitantes. Em todo o estado estão registradas mais de 1.500 farmácias e drogarias. Mais de 300 estão irregulares, funcionam sem o farmacêutico. Que riscos a população corre pegando um remédio, né, que não seja indicado por um farmacêutico? Vários. Desde toxicidade mesmo, que leva à falência de órgãos e até a morte, e até interações medicamentosas com outros medicamentos. A automedicação nunca foi indicada. A automedicação tem que ser proibida mesmo. De acordo com o Conselho, durante o tempo em que a farmácia funcionar, deve haver um farmacêutico dentro do local. A população pode cobrar a presença desse profissional e ajudar na fiscalização. Basta denunciar qualquer estabelecimento irregular. Muitas vezes a periferia
pode estar descumprindo essa legislação e a gente busca fazer essa orientação para que o estabelecimento que esteja aí, ele esteja regularizado. As farmácias irregulares são notificadas, multadas e podem até fechar. Eu vejo que aqui no Brasil as pessoas compram um remédio, não importa como, né? E com qualquer pessoa, inclusive até no supermercado antes vendia remédio, né? Nesta farmácia tem um profissional da área durante todo o expediente. Mas para esta farmacêutica, por causa da facilidade, as pessoas acostumaram a comprar remédios sem orientação. Ela alerta que até as substâncias mais comuns podem trazer sérios riscos se ingeridas sem orientação. O mais comum que a gente pega assim na farmácia é a reação à dipirona, que geralmente eles chegam já com o olho inchado, né, coçando o corpo, manchas vermelhas na pele, são o mais comuns. E para denunciar irregularidade em farmácias, basta ligar para o Conselho Regional. O telefone é o 3272-2755. A Câmara dos Vereadores de Baturité afastou hoje o prefeito Bosco Cigano do PROS por 120 dias. A Câmara também decidiu criar uma comissão processante para investigar denúncias de descaso. O prefeito Bosco Cigano disse ao CETV que estava sob efeito de remédios e sem condições de falar. A vice-prefeita Cristiane Braga Saraiva, do PT, assumiu o cargo. Em vigor há quase um ano, muita gente ainda tem dúvidas sobre a lei que regulamenta a profissão do trabalhador doméstico. Tanto patrões como empregados. E as mudanças também fizeram diminuir a procura por esse tipo de profissional. A lei é clara. A carga horária semanal da empregada doméstica é de 44 horas. São 8 horas de trabalho de segunda a sexta-feira. Como a doméstica tem direito a 2 horas de intervalo, a rotina pode então ficar assim. Trabalha 4 horas, tem um intervalo para almoço ou descanso de 2 horas e volta a trabalhar por mais 4 horas. Apenas aos sábados, o expediente é de 4 horas e o domingo é a folga. Apesar da conta ser simples, patrões e empregadas ainda têm muitas dúvidas quando o assunto é a PEC das domésticas, que entrou em vigor há quase um ano. A dona dessa agência diz que, por causa da falta de informação, diminuiu a procura por profissionais. Tem diminuído bastante a procura, tem surgido novos meios de suprir aquela necessidade daquela antiga doméstica que trabalhava todo dia na casa da pessoa, né? Trocando por uma diarista 1 ou 2 vezes na semana. Dúvidas sobre hora extra, seguro-desemprego, salário família e adicional noturno são comuns. Mas o plantão fiscal da Superintendência Regional do Trabalho tem todas as explicações sobre a lei das domésticas. O movimento aqui é intenso todos os dias. E quando o assunto é o FGTS, quase ninguém sabe como fazer o pagamento, que ainda nem é obrigatório. Falta regulamentação e, por enquanto, ela é facultativa, certo? Quando ela estiver regulamentada, ela vai ser obrigatória para todos os empregadores. Dona Lúcia já resolveu todas essas questões e dá a receita para evitar conflitos. A diferença foi só que ela está saindo mais cedo, que ela saía às 5 horas, 5h30, está saindo às 4 horas. E o sábado eu já tinha a folga, aí era de 15 dias. Aí passou a ser todos os domingos. Se tiver um feriado, como segunda-feira ou sexta-feira, ela tira o feriado dela junto. Na casa da Dona Lúcia, onde trabalha a Francisca há 26 anos, a nova lei das domésticas ajudou a organizar a rotina de toda a família e melhorou o relacionamento entre patroa e empregada. Bom entendimento, sempre ceder, sempre combinar tudo. A combinação entre a gente aqui, graças a Deus, é muito boa. O plantão da Superintendência Regional do Trabalho funciona na rua 24 de Maio, no centro. O horário de atendimento vai das 8 da manhã até o meio-dia. Você vai ver a seguir valores de cair o queixo. Tem morador cobrando até R$15 mil para alugar casa próxima à Arena Castelão. A Controladoria Geral de Disciplina vai investigar uma confusão no Conjunto Ceará envolvendo 2 policiais, um militar e outro civil. De acordo com o Ronda do Quarteirão, eles estavam assistindo a um jogo de futebol e começaram a discutir. Um deles sacou uma arma e atirou várias vezes. Na briga, os 2 saíram feridos e foram levados ao Instituto Dr. José Frota, no centro. Um terceiro policial também foi atingido de raspão e passa bem.
Que tal alugar uma casa pertinho do Castelão por até R$15 mil? Isso mesmo, você não ouviu errado. Tem gente pedindo R$15 mil durante a Copa do Mundo. O valor cobrado assusta e não é um caso isolado. Veja na reportagem de Leal Mota Filho. A casa é simples. São 3 quartos, um banheiro, sala e cozinha. O principal atrativo mesmo é a localização, pertinho da Arena Castelão. Menos de 1.000 metros do Castelão, viu? Indo assistir o jogo, vai a pé mesmo, volta. Não precisa pegar táxi nem transporte nenhum. É esse o argumento do seu João, que quer alugar 2 quartos da casa para os turistas que ainda não têm hospedagem no período da Copa do Mundo. O anúncio já está nos classificados. O quarto de casal custa R$8 mil e o de solteiro está pela metade do preço. O valor é para todo o mês do Mundial e também inclui café da manhã. Para que tudo dê certo, foi feito um acordo na família. Meu neto vai, que é o quarto do solteiro, vai passar na casa do amigo, de dia pode vir para cá, né? E o meu ex-marido vai para casa do pai dele, né? A participação da cidade de Fortaleza na Copa começa no dia 14 de junho, com a partida entre Uruguai e Costa Rica. Durante a competição, também vão jogar aqui as seleções do Brasil, Grécia, Costa do Marfim, Alemanha, Gana e México. O último jogo na capital será durante as quartas de final, no dia 4 de julho. De acordo com o Sindicato da Habitação do Ceará, a oferta de casas e apartamentos para alugar por temporada aqui no entorno do Castelão, hoje ainda é muito maior do que a procura. Um dos motivos que explicam essa diferença é o preço que os donos dos imóveis têm pedido. Em alguns casos, ele chega a R$15 mil. O valor é 10 vezes maior do que o aluguel em períodos normais. O vice-presidente do sindicato explica que o aluguel por temporada é uma novidade para os moradores dessa área do Castelão. Por isso, os preços estão fora do que é praticado pelo mercado imobiliário. Para ele, a demanda vai continuar baixa, até que os valores ganhem cifras diferentes. Para não ficar com seus imóveis fechados, esses preços tendem a cair agora a partir de abril, que é o período que a gente tem certeza que a demanda vai realmente aumentar, que vai citar em todas as notícias a Copa do Mundo aí na nossa cidade. E se você quer trabalhar durante os Jogos da Copa do Mundo aqui em Fortaleza, a empresa responsável pela gestão do evento está com vagas abertas para quem quer trabalhar em lanchonetes dos estádios. São 1.000 vagas só aqui em Fortaleza. Para participar, basta ser maior de 18 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março pela internet. Os selecionados vão receber por dia trabalhando, além de auxílio transporte e alimentação. Mais informações você encontra no nosso site g1.com.br/ce. Amanhã no CETV Primeira Edição você vai conhecer a história de uma mulher que transforma lixo em arte. Quem adianta pra gente é Rodrigo Vargas. O que é nosso a gente joga na lixeira, mas o que é dos outros depende de cada um, né? Da consciência de cada um. O problema é este, Danilo. Será que o lixo jogado na rua tem dono ou é de responsabilidade de todos? Silvia começou catando as garrafas de cerveja e, por fim, já trazia para casa tudo o que seria útil. Amanhã, ao meio-dia, no CETV Primeira Edição, vocês vão conhecer o trabalho da Silvia, uma arte educadora que vem mostrando que o lixo pode muito bem virar arte. O TRE volta a atender os eleitores nos bairros. Amanhã, em quarta-feira, a unidade móvel vai estar no bairro Vila Velha, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. O ônibus ficará estacionado na Escola Maria Mendes de Carvalho, na rua Raimundo Cunha, número 1174, na praça do 10º Batalhão da PM. Os eleitores podem tirar ou transferir o título, obter a segunda via ou fazer a revisão eleitoral. A seguir tem futebol. O Ceará empata pela Copa do Nordeste e o Fortaleza goleia o Itapipoca pelo campeonato estadual. A gente volta já já. A polícia prendeu em Fortaleza um homem suspeito de aplicar golpes usando nomes de funcionários públicos. Paulo Sérgio Camilo Pinto, de 47 anos, foi detido quando recebia um carro em uma concessionária na Aldeota. Seria o 4º veículo financiado com dados roubados através da internet. O
funcionário da revendedora desconfiou do suspeito quando foi tentar confirmar as informações pessoais dele. O estelionatário já tinha passagem pela polícia e vai responder por mais 4 crimes. Choveu em 142 cidades do Ceará nas últimas 24 horas. A chuva foi mais forte na região do Cariri. Em Penaforte, 96 milímetros. Em Mauriti e Missão Velha. Em Fortaleza, choveu 24 milímetros. A previsão da FUNSEMI para amanhã é de tempo nublado e chuva em todas as regiões. O Fortaleza segue invicto no Campeonato Cearense. Neste fim de semana, goleou o Itapipoca. Já pela Copa do Nordeste, o Ceará luta por uma vaga na semifinal. Luiz Costa. Dinei, artilheiro do Vitória depois do jogo contra o Ceará. Uma derrota seria pior, né? Acho que vamos treinar aí durante a semana para ver o que erramos para não acontecer mais. O Ceará foi o único visitante das quartas de final da Copa do Nordeste que não perdeu. Deu um trabalho arretado para o time baiano. As investidas de Magno Alves eram perigosas. Até que o atacante do Ceará acertou de cabeça, 1-0. Como o Dinei disse, a derrota teria sido bem pior. O próprio atacante aproveitou a liberdade dentro da área para deixar tudo igual, 1-1. Não deixa de ser um resultado bom. Agora é mais 90 minutos, decide em casa. Enquanto isso, no Campeonato Cearense, o Fortaleza continua passeando na liderança. Ontem enfrentou o Itapipoca no estádio Presidente Vargas e aplicou a maior goleada do tricolor nessa temporada, 7-0. Um massacre que começou com Valdson, que fez o primeiro, e o segundo. Diego Neves, ainda no primeiro tempo, fez o terceiro. Marcelinho Paraíba, no segundo tempo, fez o quarto de falta com uma ajudinha do goleiro. Danilo Rios marcou o quinto e o sexto. Para fechar o sétimo, Radar. O Fortaleza tem 15 pontos a mais e um jogo a menos que o vice-líder Guarani de Juazeiro. A ideia nesse jogo de quarta contra o Icasa é poupar uma boa parte dos jogadores que vem jogando. A gente vai realmente com o time, com o pessoal que jogou menos, dar oportunidade a alguns atletas que não jogaram ainda. E atenção, motorista, tem acidente na Avenida Washington Soares, no cruzamento com a Avenida Oliveira Paiva. Como você vê nas imagens, ao vivo o trânsito está lento no local. Boa noite para você, até amanhã. CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você.